Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Direito. Hoje falando de mais um dos grandes autores, nesse caso uma grande autora. Se não me engano é a primeira que eu gravo aqui no canal, na parte de grandes autores e autoras. E falando especificamente da Marie Gouze. Marie Gouze, que ficou conhecida muito, vocês podem encontrar por aí como Olympe. Tá até o nomezinho aqui embaixo, Olympe de Gouges. Ela que tem papel preponderante em várias obras, mas nessa aula em específico eu queria falar da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791. Aqui tem a pintura retratando a Marie Gouze. Vou falar da biografia e depois adentrar na obra Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, começando, ela nasceu em Montauban, em 1748, ali quase na metade do século XVIII. Faleceu no finalzinho do século XVIII, precocemente aos 45 anos. Foi morta, guilhotinada. Montauban, que fica aqui no mapa, aqui da divisão aqui da França com a Espanha, aqui as províncias francesas, Montauban fica aqui, ó. Vou tentar marcar aqui. Foi onde ela nasceu. Ela acreditava ser filha legítima do grande poeta Jean-Jacques Lefranc, mas nunca foi reconhecida. Ela casou-se com 17 anos, ficou viúva com pouco tempo de casado, na verdade um ano depois. Transferiu-se para Paris, de Montauban para Paris, adotando o pseudônimo de Olympe de Gouges. Aos 26 anos, ela escreveu uma peça anti-escravagista, o L'Esclavage de Noir, que só pode ser publicada 15 anos depois, olha que loucura. Já em plena Revolução Francesa, em 1789, pelo fato dessa peça ter sido escrita por uma mulher. Aos 36 anos, ela iniciou a escrever ensaios e ações de cunho social, opôs-se ao patriarcado da época, a uma forte característica feminista na Marie Gouze. Ela abraçou a Revolução Francesa, mas ela logo se desencantou por perceber que os direitos de igualdade preconizados pela Revolução não incluíam as mulheres. Quando a gente fala da Declaração dos Direitos do Homem, na prática eram do homem apenas, do sexo masculino. Aí, em 1791, ela ingressou na Associação de Luta pela Igualdade de Direito para as Mulheres, o Cercle Social. Escreveu mais de 20 romances, mais de 30 peças de teatro, além de quase 50 panfletos e artigos. Muito atuante a Marie Gouze. Ela era contra a pena de morte e, nesse sentido, ela criticou muito a morte do rei Luís XVI. Escreveu com mais veemência sobre esse fato. E, por conta de uma de suas peças, ela acabou sendo presa e guilhotinada. Isso em 1793, pouco tempo depois de ter proposto essa declaração. Entre as principais obras dela, eu trouxe 5 aqui. L'Esclavage de Noir, ou A Escravidão Negra, dos Negros, de 1774, é aquela peça que mostrava a escravidão pela visão dos escravizados. É aquela peça que só pôde ser publicada quase uma década e meia depois. A Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, que aqui eu trouxe o nome no original, mas Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, essa que nós vamos falar hoje, é uma resposta provocativa, como vocês vão ver, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O contrato social entre um homem e uma mulher, também desse ano, ele está no finalzinho, eu estou trazendo ele hoje também, é um contrato de casamento. Faz parte do pós-fácil da Declaração da Mulher. E a autora prevê condições igualitárias entre homem e mulher na constância da sociedade conjugal. A França Salva ou O Tirano Detronado, Destronado, também de 1792, é uma peça. Essa peça, a própria Marie Gouze, ela se coloca dentro da peça como uma personagem. É sobre a rainha Maria Antonieta em seus planos, sobre como manter a monarquia que vivia a decadência e como lidar com os revolucionários. E o livro, a peça que teria
sido que levou ela à guilhotina. Le Trois Urnes ou Le Salut de la Patrie, para um voyage ao Orient. É a narrativa em que ela tece considerações da Revolução Francesa e a necessidade de se decidir por uma das formas de governo, em sendo monarquia, república ou república federativa. Ela foi criticada pelo ativismo e considerada perigosa para a continuidade do que foi a Revolução Francesa. Então vamos falar aqui da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, aqui com um trecho da declaração no original. Essa declaração, que é de 1791, é importante a gente saber que a Revolução Francesa e a Declaração também dos Direitos do Homem e do Cidadão é de 1789. Se não me engano, salvo o melhor juízo, é também o ano em que o Abade Manuel Sieyès escreve o que é o Terceiro Estado. Nós já temos todas essas aulas já gravadas aqui na playlist. E o preâmbulo, ela vai falar: mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo. Se você for ler a declaração do homem e do cidadão, a leitura é praticamente igual, só que não se coloca direito da mulher. Resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, que é a ideia de justnaturalismo, Hobbes, Locke, enfim, inalienáveis e sagrados da mulher, assim que esta declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social seus direitos e seus deveres, que, para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados. Você vê que ela coloca aqui homem, mas é praticamente uma posição secundária. É um texto realmente provocativo à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E que, para serem fundamentadas doravante em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar geral. Em consequência, o sexo, que é superior em beleza, como em coragem, em meus sofrimentos maternais, reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Essa parte final aqui é uma clara provocação à Declaração dos Direitos do Homem, no qual ela salienta como que a mulher é superior, segundo ela, por esses conceitos, essas características. E aí eu trouxe aqui porque, como a declaração ela tem um caráter crítico da Declaração dos Direitos do Homem, eu trouxe as duas, para que a gente possa comparar o que na visão da Marie Curie faltou ser dito, ou o que poderia ser dito para que se mantivesse firme o direito da mulher nesse Estado francês que estava em uma efervescência danada de direitos. Então são 17 artigos, a leitura deles é bem breve. O artigo 1º, em que fala que homens nascem e são livres e iguais em direitos, ela vai falar: mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem, uma ideia de igualdade aqui. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. O artigo 2º, na original, falava da finalidade da associação política, como conservação desse justnaturalismo, imprescritíveis do homem. E aí os direitos como liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A Marie Curie vai falar conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem, ela inclui a mulher. E continua com a mesma leitura. Artigo 3º, quando fala do princípio de toda soberania, ela vai falar: reside essencialmente na nação, que é a união do homem, ou no caso da mulher e do homem, que é da união da mulher e do homem, nenhum organismo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não provém expressamente deles. Essa parte não tinha
na declaração original. Vou deixar aqui bem marcadinho, que ela acrescenta. O artigo 4º fala na declaração do homem: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. É uma ideia bem próxima. O que é acrescentado na declaração da mulher e da cidadã: liberdade e justiça consiste em restituir tudo aquilo que pertence a outras. Assim, o único limite é o exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem. O que é uma crítica a esse machismo. Deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão. Artigo 5º. Bem parecido com o original. Lei da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas pode ser impedido, não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer aquilo que elas não ordenem. É um corolário aí do princípio da legalidade. Aqui ela vai falar da representatividade. A lei deve ser expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação. No texto da Declaração do Homem falava apenas em cidadãos, no masculino. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos em empregos públicos. Então há essa adição. E aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos em lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. A ideia de ter um procedimento para julgamento. E aqui, mais uma vez, ela preconizando a igualdade entre homens e mulheres. Aqui, artigo 8º. A lei só deve estabelecer penas estritamente e evidentemente necessárias, aqui o tamanho da punição, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente, a ideia já da anterioridade, ao delito e legalmente aplicada às mulheres. Mais uma vez ela cita a mulher, que não era citada na Declaração dos Direitos do Homem. O artigo 9º. Sobre qualquer mulher declarada culpada, a lei exerce todo o seu rigor. Ideia da presunção de inocência, mais uma vez. Artigo 10º. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípio. No original falava-se exatamente disso, de opiniões religiosas. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo, deve também o de subir ao pódio, desde que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Aqui preconizando o direito da mulher se expressar. Artigo 11º. A livre comunicação de pensamentos é um dos direitos mais preciosos da mulher, já que essa liberdade assegura a legitimidade dos pais em relação aos filhos. Toda cidadã pode então dizer livremente: sou a mãe de um filho seu, sem que um preconceito bárbaro a force a esconder a verdade, sob pena de responder pelo abuso dessa liberdade nos casos estabelecidos em lei. Então aqui uma questão bem específica que a Marie Guzzi traz, da ideia de dizer quem é o pai do filho, sem preconceito, para que se esconda a verdade. Exatamente nesse condão de dar direito às mulheres, cada vez mais direitos, um direito igualitário mesmo, que o que ela está buscando é o que os homens já tinham, que ela quer que seja estendido às mulheres. 12º. É necessário garantir principalmente os direitos da mulher e da cidadã. Essa garantia deve ser instituída em favor de todos, não só daqueles às quais é assegurada. Para a manutenção da força pública, para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. O artigo 13º, que já preconizava essa ideia de patrocínio.
As cidadãs e os cidadãos, aqui no artigo 14º, têm o direito de constatar por si próprios seus representantes a necessidade de contribuição pública, é um adendo, né, ao artigo 13º. As cidadãs só podem aderir a ela com a aceitação de uma divisão igual, mais uma vez a ideia de igualdade entre homens e mulheres. 15º, o conjunto de mulheres igualadas aos homens, a igualdade mais uma vez aqui, para a taxação tem o mesmo direito de pedir contas da administração a todo agente público, a ideia da prestação de contas. 16º, toda a sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada não tem Constituição. A Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não cooperou na sua redação. Então aqui é uma parte um pouquinho maior do que é tida na Declaração do Homem, porque essa parte é importantíssima. Eu acho que é o artigo mais importante da Declaração do Homem e do Cidadão, que eles consideram que é não ter uma Constituição uma sociedade que não tem garantia de direitos e separação de poderes. Então, para que se tenha uma Constituição, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é necessária a garantia de direitos, e a garantia de direitos está muito alinhada à ideia de afastar o absolutismo, que é a ideia de um monarca que pode tudo, e a separação dos poderes. Aqui, mais uma vez, a ideia de afastar esse absolutismo. A gente está vivenciando uma França que está saindo do absolutismo monárquico. Perceba que na declaração da Marie Gouze ela fala da garantia dos direitos como necessária para que se tenha a Constituição e separação dos poderes, mas ela coloca mais uma coisa. Essas são as necessidades de se ter uma Constituição. Então, para Marie Gouze, isso aqui é igual à Declaração do Homem. Mas para ela cria, eu não sei se seria exagero adentrar num juridiquês extremado, mas a ideia de Constituição nula, é lógico que uma Constituição nula é diferente de uma Constituição inexistente, mas para Marie Gouze, Constituição nula, a maioria dos indivíduos não cooperou na redação. Então, ela expande essa ideia de como a gente deve conceituar uma Constituição. Que na Declaração do Homem e do Cidadão fala que não é ter uma Constituição quando não se tem essas duas coisas. Já Marie Gouze, ela coloca uma nova espécie, que seria uma Constituição, a nulidade da Constituição. Não seria a declaração de inexistência, mas a nulidade dela. É basicamente a falta da legitimidade. A gente pode colocar no mesmo critério. Aqui a ideia de legitimidade, de um modo geral, como 3 características importantes. As 2 primeiras importantes para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a terceira acrescentada pela brilhante Olympe de Gouges, a Marie Gouze. E o último artigo, quando fala da propriedade. As propriedades são de todos os sexos juntos ou separados. Para cada um deles, elas têm direito inviolável e sagrado. Basicamente é a continuidade da leitura original. E ela conclui, na conclusão dela ela fala: a mulher desperta a força da razão, se faz escutar em todo o universo, reconhece teus direitos, o poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os teus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então, a ideia da liberdade do homem, que enquanto sexo não é justo ele ficar livre e sua companheira não ficar. Eu trouxe aqui esse material, depois eu vou disponibilizar para quem quiser ter a declaração
com os seus artigos, sem a comparação, ela está aqui. E por fim, para concluir a aula, eu queria falar daquele que é o contrato social entre o homem e a mulher, que ela traz. Como que seria esse contrato? Formulário para um contrato social entre um homem e uma mulher. O contrato social entre l'homme e la femme. Nós, aí fulano e cicrano, movidos pelo nosso próprio desejo, uma ideia clara de voluntariedade, unimos-nos por toda a nossa vida e pela duração de nossas inclinações mútuas sob as seguintes condições. Então, primeira condição: pretendemos e queremos fazer nossa uma propriedade comum saudável, respeitando o direito de dividi-la em favor de nossos filhos e daqueles por quem tenhamos um amor especial mutuamente reconhecido, que nossos bens pertencem diretamente a nossos filhos e não importa que leito eles provenham. Então, a ideia real de não só igualdade entre homem e mulher, mas igualdade no que se tinha de filho legítimo e ilegítimo ou bastardo. E que todos, sem distinção, têm o direito de ter o nome dos pais e das mães que os reconhecerem, e nós impomos a nós mesmos a obrigação de subscrever a lei que pune qualquer rejeição de filhos do seu próprio sangue, recusando o reconhecimento do filho legítimo. Essa seria uma primeira disposição. A segunda, da mesma forma, nós nos obrigamos, em caso de separação, a dividir nossa fortuna igualmente e de separar a porção que a lei designa para os nossos filhos. Em caso de união perfeita, aquele que morrer primeiro deixa metade de sua propriedade em favor dos filhos. E se não tiver filhos, o sobrevivente herdará por direito, a menos que o que morreu tenha disposto sobre sua metade da propriedade comum em favor de alguém que julgar apropriado. Ela, então, deve defender seu contrato contra as inevitáveis objeções dos hipócritas, pretensos modestos, do clero e de todo e qualquer infernal grupo. Então aqui você perceba como que as ideias dessa mulher eram tão à frente de seu tempo. Ideias realmente que colocam ela como uma das grandes autoras, ao lado de qualquer grande homem que tenha escrito durante o período da Revolução Francesa. Eu acho importante, sempre que eu tiver autoras para trazer, para falar sobre a vida, eu vou trazer com o maior prazer aqui no canal, porque é importante a gente rechaçar essa ideia de achar que o homem é o ser dominante, inclusive como instrução jurídica. Muitas mulheres foram importantes na construção do mundo jurídico que nós temos hoje, e até pelo desnível e por todo o histórico machista e sexista e muitas vezes até misógino. É importante que nós tenhamos em mente essas mulheres que foram brilhantes para que as ciências chegassem ao nível que estão hoje. Ainda é muito ruim o momento em que a gente vive, muito cheio de preconceitos, de uma desigualdade tremenda, mas assim como o caminho é árduo para que nós venhamos a atingir uma igualdade, árduo também tem que ser o nosso pensamento e firme o nosso propósito para que a gente alcance uma sociedade, talvez não em vida, mas para as próximas gerações, uma sociedade mais igualitária e desnuda desses preconceitos tão horrorosos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver figuras femininas, eu vou trazer no canal com o maior prazer e dando todo o valor que elas merecem, até porque muitas pessoas falam de Revolução Francesa, mas acabam não citando uma mulher que foi importantíssima e que tinha uma visão muito clara, muito à frente de seu tempo, que muito embora suas ideias não tenham prosperado naquele momento, elas serviram de inspiração para muitas mulheres que vieram dali em diante. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê numa próxima aula.